Então, boa tarde a todos, agradeço a participação de vocês aqui. Nós vamos agora estar tratando, né, do tema da reforma tributária, que é o PL 3887. Meu nome é Ana Paula, eu sou sócia do escritório, fico na unidade de Curitiba. Nós teremos hoje, aqui conosco na nossa mesa virtual, os nossos colegas, o Maurício, o Jorge, que fica em São Paulo, o Frederico e o André, que também fica em Curitiba. Hoje nós vamos tentar tratar e entender um pouquinho a CBS, né? Que a CBS é a nova contribuição social sobre bens e serviços. Então, ela é decorrente do projeto de lei 3887, apresentado pelo governo. Ela é a primeira etapa da reforma tributária, como mencionado pelo governo. A proposta dele é de unificar o PIS e a COFINS e de descomplicar, né, os tributos, especialmente essas duas contribuições que hoje elas estão dentro do maior contencioso, talvez, que se tenha dentro do CARF e do judiciário. O governo, ele optou por só trazer e unificar esses dois tributos, deixando de fora, por enquanto, o ICMS e o ISS, uma tentativa de que esse projeto ele progrida, que ele consiga passar, né, de uma forma mais fácil ali dentro das discussões do governo. De toda forma, já é uma evolução muito grande a gente ter hoje um projeto do governo, uma PEC, a 45 e a 110, que o André vai comentar daqui a pouco, fazer as comparações e demonstrar o que consta em cada uma, como que elas estão, né? Para ver se a gente consegue, até que, enfim, simplificar o nosso sistema tributário, que hoje em dia é um sistema caótico. As empresas estão cansadas de terem que cobrir mais de 2.000 horas de obrigações acessórias, né? E isso representar um litígio dentro do nosso Poder Judiciário de mais 70%. Então, o litígio no Poder Judiciário hoje é de 70% de matéria tributária e isso precisa acabar. O projeto de lei que nós vamos comentar, ele tem 131 artigos, então nós vamos estar tratando só dos aspectos principais. A gente vai separar entre fato gerador, e aí ele interno e de importação. E nesse primeiro ponto já surge uma questão, né? Será que eu tenho uma contribuição? Eu tenho duas contribuições? Eu tenho a CBS ou a CBR? Tem gente que já está falando que é inconstitucional ou não. Vou deixar isso para o Frederico, que vai tratar mais um pouquinho para frente. Nós vamos tratar da base de cálculo, dos contribuintes e dos responsáveis e dos regimes de exceção. Então, a gente vai estar dando aspectos gerais, a gente não vai entrar nas situações setoriais específicas, porque o tema é muito extenso e a gente não teria tempo suficiente para isso. Passando agora, só para alguns avisos para a gente iniciar de fato o evento, nós vamos ter 4 blocos e vamos deixar 15 minutos ao final para as perguntas. Então, quem tiver dúvidas, quiser fazer questionamento, por favor, na tela, no final tem um quadradinho que é o Q&A, perguntas e respostas. Façam as perguntas ali, que ao final nós vamos endereçá-las e vamos tentar responder todas as perguntas dentro do tempo que for possível aqui. O evento está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado nas nossas mídias sociais. Agradeço de novo a presença de vocês e passo a palavra agora para o André. Olá a todos, espero que estejam todos bem, esse momento diferente que o país vive. É uma grande alegria estar aqui falando com vocês, espero que gostem do evento como um todo. Fiquei responsável aqui pela primeira parte do evento, que é basicamente contextualizar a reforma que o governo federal propôs, com as demais PECs hoje em circulação, vou dizer assim, no âmbito do legislativo, e também trazer aqui algumas questões relacionadas à exposição de motivos, para que os senhores pelo menos entendam qual foi a intenção do governo, né? E para que, num segundo momento, na fala dos meus colegas, eles consigam perceber se essa intenção foi alcançada em parte ou totalmente. Então, a primeira ponto que eu gostaria de conversar e trazer aqui é o contexto. Eu acho que isso é muito conhecido de todos, né? Então, a reforma tributária do Brasil já vem sendo comentada há muitos e muitos anos, já vem pelo empresariado, já é uma necessidade de muitos e muitos anos e, infelizmente, a gente ainda não teve
até o presente momento, força política para colocar esses projetos de pé. E o fato é que, recentemente, tivemos algumas propostas de reforma, basicamente em virtude dos altos custos de conformidade do Brasil, da elevada complexidade da legislação, e o governo federal quis, me parece que dar um passo inicial, aí apertar o botão de ligar, né? Vamos começar a discutir o tema, trazendo aí o projeto de lei 3887, estabelecendo a CBS. Então, primeira questão que ele trouxe a unificação somente do PIS e COFINS. A gente vai tratar um pouquinho lá na frente sobre as possíveis intenções do governo e sobre a comparação dessa reforma que o governo está propondo inicialmente, pelo menos o primeiro passo que ele está propondo em relação às outras reformas, as outras opções alternativas de reforma em tramitação. Então, basicamente, a exposição de motivos, né, o objetivo é acabar, basicamente, com os litígios, diminuir litígios relacionados a PIS e COFINS, diminuir o custo de conformidade, isso em atenção até às recomendações da OCDE e do FMI, que o Brasil recebeu, especificamente, inclusive, quanto à legislação do PIS e COFINS. Diante disso, pessoal, eu trouxe algumas frases da exposição de motivos que vão soar aí como música aos ouvidos dos empresários, né? E de fato parece que esse é o objetivo do projeto, e a gente vai ver lá na frente se esse objetivo a gente consegue alcançar, está conseguindo alcançar ou não, com a forma como o projeto vem sendo colocado pelo governo federal. Então, a primeira questão, né, o objetivo da proposta é alinhamento da legislação brasileira frente a padrões mundiais de tributação de consumo, basicamente visando a tributação de um valor agregado. Então, bases amplas, né, visando neutralidade, simplificação e transparência na tributação do consumo. Então, primeiro ponto que a gente traz, que o projeto traz, é a forma de cálculo, né, ser uma forma de cálculo por fora, não está embutido no preço. Então, e aí, neutralidade e não cumulatividade ampla, né, trazendo neutralidade de preço sem impactar preço de produto. Então, a exposição de motivos basicamente estabelece que a CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela incidirá apenas sobre faturamento empresarial, com base em conceitos de bens e serviços em sentido amplo. Então, a gente vai trazer alguns comentários sobre essa questão de bens e serviços, em comparação com a base de cálculo ser o faturamento, mas o fato é que o governo federal quis estabelecer uma base de cálculo mais ampla para a CBS, até como intuito de chegar no objetivo de um IVA, que é valor agregado, enfim, e para isso estabelecer também não cumulatividade plena. Então, basicamente, o projeto prevê que a não cumulatividade vai ser feita com base no valor destacado, a gente vai entrar nesses pormenores lá na frente, e, inclusive, essa é uma previsão interessante que fala que créditos acumulados poderão ser devolvidos. Então, a gente não fica, esses créditos não vão ficar presos somente sendo compensáveis com a própria CBS. A alíquota uniforme, essa é uma outra questão importante para a simplificação, é basicamente a grande bandeira aí do projeto e aquilo que a gente vê o governo federal comentar, né, que é diminuir ao máximo possível esses regimes diferenciados, especiais, né, exceções à legislação. No entanto, a gente verificou também que acabar com todas as exceções não foi possível, então algumas exceções foram mantidas, alguns regimes diferenciados foram mantidos, inclusive a questão do regime monofásico de tributação, que já é um regime conhecido pelos contribuintes do PIS e COFINS. Então, não foi possível acabar com todos, né? Mas, por exemplo, o regime monofásico, a gente tem lá alguns nichos que foram retirados, né, como uma forma de simplificação da forma de apuração. Uma grande bandeira do projeto, e que o governo vem comentando, é sobre a não geração de aumento de arrecadação. Então, a gente percebe, pelo menos as intenções do governo, que
não se gere aumento de arrecadação, e aí pode fazer uma pergunta, né? A alíquota atual hoje de 9,25 versus a de 12, né? Como é que não vai gerar aumento de arrecadação? Um ponto que o governo tem falado é sobre a diferença de base de cálculo, né? Então, a base de cálculo da CBS é um pouco diferente do PIS e COFINS. Aqui, a não cumulatividade é mais plena do que no PIS e COFINS. Então, segundo o governo, se justifica aí essas diferenças de forma de apuração para a elevação da alíquota, de forma que, no final, a carga tributária não seja majorada. Pelo menos é isso que a exposição de motivos traz, né? E aí, um período de adaptação aí de 6 meses entre a publicação e o início da vigência da CBS. Eu trago aqui, pessoal, uma comparação sobre as PECs atualmente em discussão na Câmara e no Senado em relação à CBS, porque muito se fala sobre a possibilidade da CBS ser acoplada, de uma certa forma, nessas PECs que estão lá em discussão. Então, basicamente, o que eu quero trazer aqui são as principais linhas, né, tanto do projeto do governo como das PECs, para a gente chegar a alguma conclusão, ou sobre a possibilidade ou não, seja parcial ou total, de fato ser acoplado ou não. Então, a gente tem lá na PEC 45 uma previsão de um IBS, né, que substituiria e que seria a junção de IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, um imposto não cumulativo com alíquota uniforme para todas as operações. Pessoal, a PEC é muito mais que isso, eu estou trazendo aqui apertadíssima síntese só para a gente comparar com a CBS. Já a PEC 110, que está em tramitação no Senado, prevê um IBS também, lá um IBS um pouquinho diferente, um IBS dual, né, com competências diferentes. Prevê a unificação de IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS e aí alguns outros tributos que a PEC 45 não traz, que é o IOF, o de combustíveis e o salário de educação. Também é um imposto não cumulativo com exceções, tem lá uma série de exceções no próprio texto constitucional da proposta, e a alíquota variável conforme o bem ou serviço adquirido. Já a CBS, sem aqui querer adiantar tópicos dos meus colegas, mas unifica PIS, COFINS, seja importação, seja faturamento, é uma contribuição não cumulativa também com exceções, né, e traz uma alíquota uniforme de 12%. Então, a conclusão que se chega é que sim, a CBS, aparentemente, ela é possível que ela seja acoplada em qualquer uma das duas PECs, então, nisso, né, sob esse ponto de vista, o governo, de fato, parece que tem adiantado aí a discussão em relação ao assunto, inclusive sobre a possibilidade da CBS ser aprovada antes das PECs, na medida em que a aprovação de emenda constitucional tem um quórum muito mais qualificado, né? Então, é possível, sim, que a CBS entre em vigor antes das PECs e ela seja acoplada às PECs depois de já em vigor. Então, talvez com adaptações, talvez com pequenas modificações, mas isso é possível. Então, a conclusão que se chega é que, sim, é aparentemente possível que o passo que o governo federal deu agora seja um adiantar de uma discussão em relação às propostas de emenda constitucionais. No entanto, o que a gente vê é que a CBS ela é um pouco mais restrita do que os impostos, o IBS, que se cria tanto na emenda constitucional 45 quanto na emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional 110. Então, tanto na 45 como na 110, a gente vê fatos geradores mais amplos. Então, as duas prevêem, por exemplo, tributação sobre intangíveis, locações, né, cessão de direito. Essas figuras, esses fatos geradores são expressos nas duas PECs. Enquanto que, no projeto de lei, a tributação, por exemplo, de locação não é tão clara. A gente vai entrar nesse mérito depois, mas o que se mostra, o que se aparenta é que o governo federal foi um pouco mais tímido na amplitude do fato gerador, inclusive foi tímido na amplitude do fato gerador, mas aparentemente não foi tímido na questão da base de cálculo estabelecendo como receita bruta. A gente vai entrar, não quero adiantar muito tempo,
O fato é que, qual é a matriz, então, constitucional da CBS? É o artigo 195 da Constituição. O artigo 195 da Constituição traz ali duas possibilidades de fatos geradores. Então, primeiro, receita ou faturamento, está num dispositivo, num inciso do artigo 195. A Constituição expressamente determina quem é o contribuinte, fala que é uma pessoa jurídica, empregador, empresa. Empregador porque no mesmo dispositivo tem lá a contribuição social sobre folha de salário, enfim. Prevendo ali algumas questões que a depender do legislador, podem ser estabelecidas. Por exemplo, alíquotas diferenciadas, bases de cálculos diferenciados e não cumulatividade. A Constituição também traz expressamente a possibilidade de uma contribuição social incidente sobre importações de bens e serviços, né? E aí, nesse caso, os contribuintes já estão expressamente determinados também, é o importador ou a quem a lei a ele quer parar, também estabelecendo que esta contribuição poderá ser não cumulativa. Então, diante desse cenário global, eu encerro aqui minha participação, vou estar disponível no final do evento para a gente conversar mais, mas eu queria passar a palavra para o Frederico, ele vai explorar com um pouco mais de detalhes essas questões de fato gerador e não cumulatividade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Frederico, eu sou sócio da unidade de Curitiba aqui do escritório Gaia Silva Gaed. Novamente gostaria de agradecer a presença de todos. Chegamos quase a 350 pessoas acompanhando aí esse debate sobre reforma tributária. E o meu escopo, a parcela que eu gostaria de passar para vocês hoje é uma análise crítica sobre essa contribuição sobre operações com bens e serviços, principalmente sobre o mercado interno. O Maurício depois vai falar um pouquinho sobre a CBS importação, e analisando, então, um pouquinho sobre o fato gerador, a alíquota, a base de cálculo e a não cumulatividade. Começando aqui a apresentação, a ideia, então, do PL, acho que o André já começou muito bem aí o evento, o projeto do governo que foi apresentado agora pelo Paulo Guedes, essa para todos entenderem, estarem acompanhando, essa é como se fosse uma primeira perna de toda uma grande reforma tributária que o governo está pensando. Então, esse foi o primeiro projeto de lei que foi apresentado agora pelo Paulo Guedes. Ele prometeu, nas próximas semanas, apresentar um projeto de lei também em relação ao IPI, depois também em relação ao IR/ICS, e, por fim, um projeto de lei, talvez, com, vamos chamar assim, a CPMF, algum tributo sobre as movimentações financeiras. Então, voltando aqui para o nosso projeto de lei, que já foi apresentado hoje para a Câmara, e que já está tramitando em regime de urgência, o PL, então, 3887, basicamente unificou o PIS e a COFINS em um tributo que seria a CBS. Qual PIS? Então, todo o PIS hoje existente, que seria o PIS sobre a folha, o PIS incidente sobre o faturamento e a receita, e o PIS importação. Aqui, a COFINS pegou a COFINS importação e a COFINS incidente sobre a receita e o faturamento. Pois bem, analisando, então, o fato gerador com base no projeto, eu estou falando aqui do fato gerador da contribuição incidente no mercado interno. Nesse ponto, eu vou até no próximo slide fazer uma análise mais crítica, mas, de fato, o fato gerador ele foi trazido nesse projeto de uma forma um pouco controversa. Então, no artigo 1º, ele institui essa contribuição incidente sobre operações com bens e serviços, deixando claro que vai incidir nessas operações com bens e serviços no mercado interno e deixando claro também que vai incidir na importação. E aqui, voltando para o mercado interno, o artigo 2º, ele já fala que o fato gerador seria o auferimento de uma receita bruta. E qual que seria essa receita bruta? Ele indica expressamente o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, que é o decreto-lei já hoje vigente para o PIS e a COFINS. Só que ele vai a mais. Então, além da receita bruta lá do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, ele também aponta um acréscimo à receita bruta. E ele cita expressamente as multas e encargos. Então, nesse ponto também vamos fazer ali uma análise crítica. E, no final, ele deixa claro que essa CBS, mercado interno, não vai incidir sobre as receitas decorrentes de exportação,
deixando claro que também está sendo assegurado o direito à apropriação desses créditos a ela vinculados. Passando aqui um pouquinho para frente, pessoal, fazendo aqui uma reflexão sobre os fatos geradores dessa CBS incidente sobre o mercado interno. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, foi o que eu falei um pouquinho, ao mesmo tempo que no artigo 1º ele fala que está sendo criada uma contribuição incidente sobre operações com bens e serviços, o artigo 2º fala que a contribuição incidente sobre a receita bruta. Tá? Qual que é a primeira análise crítica, que alguns doutrinadores até já estão apontando aí de plano, seria que o artigo 1º, por si só, talvez ele poderia ter uma inconstitucionalidade nele. Por quê? Hoje, o artigo 195 da Constituição Federal, ele deixa claro que os fatos geradores possíveis de contribuição social, nesse caso lá, o artigo 195, inciso 1, alíquota B, a linha B, ele deixa claro que essa contribuição social deveria incidir sobre a receita ou sobre o faturamento, ou sobre a importação de bens e serviços. Então, ou seja, não existe uma previsão de uma contribuição social sobre operações com bens e serviços. Talvez vamos chamar assim, para constitucionalizar o projeto, o artigo 2º ele já fala que o fato gerador seria o auferimento de uma receita bruta prevista lá no Decreto-Lei 1598. Então, pois bem, então, temos dois artigos, basicamente dois artigos trazendo qual que seria o fato gerador, e surge ali algumas dúvidas já iniciais, já no pontapé. Então, seria, então, uma contribuição incidente sobre a receita bruta, mas também devendo ser atrelada a operações com bens e serviços? Porque no próprio projeto, quando ele quis mencionar uma receita bruta total, ele o fez que é para o caso das instituições financeiras, que será tratado posteriormente pelos meus colegas Maurício e Geórgios. E, nesse caso, não foi isso que foi trazido pelo projeto. Pela uma análise prévia e inicial, nós estamos entendendo, então, que haverá, então, a tributação sobre as receitas de vendas de bens, sobre as receitas das prestações de serviço, o resultado em conta alheia, e também está lá previsto no Decreto-Lei 1598, que também devem ser tributadas as receitas advindas da atividade principal ou objeto principal da pessoa jurídica. Aqui também já surge uma outra dúvida, se seria uma receita só atrelada à atividade ou objeto principal, e se aqui também pegaria, por exemplo, aquelas atividades eventualmente secundárias que as empresas têm, às vezes até no seu contrato social, no seu estatuto social, se também estariam albergadas aqui pela essa contribuição. Além disso, também nos parece muito claro, e o governo, nas entrevistas, está deixando isso muito claro, que as receitas não operacionais estariam fora do campo de incidência, então, da CBS. Então, aqui eu citei como exemplo, por exemplo, o auferimento de juros sobre capital próprio. Então, estaria fora do escopo da CBS. Uma dúvida que foi surgindo ao ler os dispositivos e também os dispositivos que estão sendo alterados em outras legislações já vigentes. A receita financeira seria, então, tributada pela CBS? A resposta, a princípio, pelo nosso entendimento, seria que, se a pessoa jurídica não tiver o objeto social, o auferimento de receita financeira, isso estaria fora do campo de incidência, então, da CBS. O André também colocou ali, até comparando os projetos, e a dúvida sobre alocação, dúvida sobre receitas com intangíveis. Então, isso também estaria dentro do guarda-chuva e seria albergado pelo fato gerador da CBS. A princípio, pelo nosso entendimento, se a pessoa jurídica ela não tiver como atividade, por exemplo, uma imobiliária, alguma coisa, receber receitas de locação, nós estamos entendendo também que isso estaria fora do campo de incidência da CBS. Ganhos de capital também estariam fora aí do campo dessa incidência do fato gerador da CBS, do mercado interno. E, por fim, aqui mais uma análise crítica, que além da receita bruta que ele atrelou lá, o artigo 12 do decreto 1598, ele também trouxe mais duas bases, que ele chamou de acréscimo à receita bruta. Então, como, por exemplo, o caso da multa, e ele cita expressamente o caso da multa. E aqui fica uma dúvida para uma reflexão. Essa multa ela poderia ser considerada, por exemplo, multa de algum descumprimento de alguma obrigação, alguma multa decorrente de alguma previsão contratual. Essa multa ela poderia ser considerada dentro ali da hipótese desse, inclusive constitucional, que seria receita ou faturamento, que seria ali o fato gerador dessa contribuição. Ela seria considerada uma receita ou faturamento? Então fica o primeiro questionamento.
Eu acredito que isso é um ponto muito controverso que poderia eventualmente gerar um contencioso novo. Como que seria o destaque da CBS nesse caso? Então, estou recebendo uma multa de um descumprimento. Como que eu destacaria isso? Porque a CBS, a gente vai ver, ela tem que ter um destaque em algum documento. Então, ficaria a dúvida. Como que eu faria esse destaque? Segunda dúvida. Estaria garantida a não cumulatividade? Então, isso geraria também direito a crédito? Então, fica aqui com alguns pontos para reflexão, de fato, tanto sobre a abrangência do fato gerador da CBS, talvez vá gerar algumas controvérsias, de fato, e em relação a esse acréscimo à receita bruta também, podendo ou não incidir aí a CBS. Passando aqui para o próximo passo, vamos para a base de cálculo e alíquota. Nesse ponto a gente... Frederico, fazer um comentário. Pode falar. Só quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Essa discussão, né, do artigo 12, né, eu lembro que ele teve essa discussão quando teve, né, a 12973, né, e tudo bem, no não cumulativo era o 12 mais a totalidade das receitas, mas se a gente for pegar topicamente ali o 12, né, a gente tem um produto de venda de bens, né, na operação de conta própria, prestação de serviços, resultado oferido nas operações de conta alheia e receita da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos 1 a 3º, ou seja, é uma cláusula residual. Só que ela não é uma residual ampla, né, porque não está compreendida a totalidade das receitas, já que na legislação do PIS e COFINS tem aí um complemento, né, quando vai falar da base de cálculo, né? Então, me parece que não é um residual amplo. E se a gente pegar o texto, né, atividade ou objeto principal, né, ela fala de objeto principal no singular, né, então tratando do objeto, ou a atividade, né? Então, me parece que também não são sinônimos atividade e objeto, né? E como não é muito amplo, não é um residual total, né? Eu acho que a atividade deveria ficar próximo do que seria uma atividade fim da empresa e não atividade meio. Agora, como você bem colocou, né? Se a gente tem aí uma situação que é não operacional, então fica próximo da receita operacional. Se você tem uma situação de que é uma atividade não operacional, mas que tem uma importância muito relevante no faturamento, então não está no contrato social, mas de fato ela existe, talvez haja uma discussão, lembrando da posição do STJ, né, de que não é só o que está no contrato social que é o objeto da empresa, né, mas é aquilo que materialmente ela se dedica, né. Então, só um comentário breve aqui. Ótimo, Maurício. Eu acho que isso é muito bacana, já antevendo talvez algum contencioso aí, atrelado aí a esse conceito mesmo. Passando aqui seguindo na apresentação, vamos falar um pouquinho sobre a base de cálculo e a alíquota dessa CBS no mercado interno. Então, como já tratamos aqui, a base de cálculo seria essa receita bruta prevista lá no artigo 12 do decreto-lei, junto com esse acréscimo à receita bruta. E o que não integraria, então, a base de cálculo? Então, aqui já foi uma coisa que inovou diante aí dos tributos, principalmente o PIS e a COFINS. Então, expressamente, pela primeira vez, foi previsto que o ICMS destacado em notas fiscais, o ISS, os descontos incondicionais e a própria CBS, elas estão fora da base de cálculo. Então, aqui até fiz uma indicação embaixo de que isso, de fato, soluciona um dos principais contenciosos, um dos principais litígios hoje existentes aí no nosso sistema tributário, por tirar, né, isso, na verdade, já vai caminhando até um pouquinho com os recentes julgados do STF, principalmente em relação ao ICMS, que isso não poderia estar dentro de uma base de cálculo, não poderia estar dentro da base de cálculo da Receita, e entendemos que isso foi muito positivo. Então, de fato, já há essa previsão expressa. Existe uma dúvida, até coloquei embaixo, em relação ao ICMS-ST, principalmente por parte ali do substituído, que muitas vezes, às vezes, o valor do ICMS-ST já está ali compondo o preço da mercadoria, e depois fica aí a dúvida se a Receita vai aceitar também essa exclusão da base de cálculo da CBS. A alíquota geral, perdão, falta mais um apontamento aqui em relação à base de cálculo, é a possibilidade, então, de ajuste na escrituração para anular vendas canceladas e devoluções de vendas cujas operações originárias tenham sido consideradas na apuração da CBS. Então, basicamente, aqui, já prevendo essas situações de vendas canceladas e devoluções, vai ser ainda objeto de regulamentação pela Receita, mas uma forma de anular o efeito da CBS nesses casos. E a dúvida, de fato, ali,
em relação ao ICMS-ST. Então, seria talvez esses os pontos mais controvertidos aqui a princípio. Pessoal, agora, seguindo aqui a apresentação, já passamos aí pelo fato gerador, a base de cálculo e a alíquota, que a alíquota única, 12%, foi o que o André já tinha destacado. Essa é a alíquota geral, depois vamos falar de algumas exceções previstas no projeto, mas a alíquota geral, 12%, tanto para importação quanto mercado interno. Não cumulatividade. Então, em relação à não cumulatividade, também houve uma novidade muito grande em comparação, por exemplo, com o PIS/COFINS atual. Então, esse crédito hoje da CBS, ele vai vir na nota. Então, o valor do crédito escritural vai ser destacado expressamente na nota e destacado num documento fiscal que o projeto de lei chamou como idôneo, inclusive na importação, e sendo vedada, então, a apropriação de crédito em relação à eventual parcela destacada em excesso. Tá? Eu até coloquei um asteriscozinho aqui na questão do documento idôneo, simplesmente para fazer um comentário e mais uma reflexão para deixar para todos, que hoje nós estamos vendo muitos problemas de empresas destacando muitas vezes o ICMS em nota, inclusive declarando os valores para o fisco e às vezes não fazendo o recolhimento. E hoje o fisco, junto com o Ministério Público, etc., estão classificando isso como uma prática de crime. Inclusive, tivemos aí recentes julgados do STJ e STF, entender que poderia configurar ali, ao destacar esse tributo, passar o ônus e não fazer o recolhimento, poderia configurar algum tipo de crime. E fica a dúvida se esse entendimento vai continuar. De fato, aí a gente entende que isso é muito controverso. E se vai valer também para o CBS, porque, como vimos ali, é um tributo que vai ser calculado por fora e vai ser repassado no custo do produto. Então, fica aí mais uma reflexão. Seguindo aqui um pouquinho sobre a não cumulatividade, está vedada, então, a apropriação de crédito em relação à receita que não seja sujeita, então, à incidência ou seja isenta da CBS. Em casos em que a receita seja parcialmente tributável, teria que ser feito, então, um rateio proporcional ali, uma apropriação direta, que vai ser também regulamentada pela Receita Federal. Os créditos, então, como são créditos escriturais, aqui está muito claro que a apropriação tem que ser dada pelo valor nominal, sem atualizações, assim como já acontece hoje com esses créditos escriturais. Aqui, até o André já levantou também essa questão, que é muito importante. O saldo, então, desse crédito, caso no fechamento do trimestre haja um saldo credor, isso pode ser objeto, então, esse saldo credor de compensação com outros tributos administrados pela Receita. Isso é uma inovação e a gente entende que é um ponto muito positivo. Ou você pode ser também pedido um pedido de ressarcimento. E sem aquelas limitações que hoje existem para o PIS/COFINS. Então, o PIS/COFINS hoje você consegue fazer isso, mas desde que aquela receita seja, por exemplo, de exportação ou seja sujeita a alguma não incidência prevista na lei. Aqui, essa previsão ela é geral. Então, havendo esse acúmulo, a pessoa poderia, no final do trimestre, solicitar um ressarcimento ou já fazer a compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal. Aqui já é um ponto mais controverso. O projeto deixou claro que esse crédito ele prescreve em 5 anos, sendo vedada essa transferência para terceiros. Principalmente a questão do prazo prescricional é um pouco mais controversa, porque hoje a gente sabe que há discussões em relação a isso. Se esse prazo de 5 anos seria para eu escriturar e levar para a minha contabilidade, ou seria para eu também utilizar isso. E o projeto está deixando claro que seria para tanto escriturar quanto utilizar dentro do prazo de 5 anos. A vantagem é que o contribuinte conseguiria, então, em casos de saldo credor, pedir o ressarcimento ou fazer essa compensação. E, por fim, a possibilidade também de apropriação de crédito dessa CBS, caso essa nota fiscal em que a CBS constou seja declarada inidônea, mas desde que o contribuinte, adquirente principalmente, ele esteja de boa fé e ele comprove que a operação de fato ocorreu e que o valor de fato foi pago. Então, essa é uma controvérsia que já existe para o ICMS e que foi trazida de uma forma muito positiva aqui para dentro do projeto para que o adquirente de boa fé consiga manter, então, esse crédito oriundo dessa nota fiscal que seja declarada inidônea. Passando um pouquinho para frente, e aqui talvez... Mais um comentário só.
Esse ponto é bem interessante, porque para o ICMS, né, a gente teve, né, a questão da súmula do STJ, né, inclusive está na justificativa do PL, né, que permitir o crédito, mesmo que a nota seja declarada inidônea, de quem tem boa-fé, tem por base essa posição do STJ, né? E aí a ideia do PL é colocar que se o adquirente de boa-fé comprovar a ocorrência da operação e o pagamento do preço, ele pode tomar o crédito. Mas também essa questão de ocorrência da operação e pagamento do preço tem um pouco de controvérsia. Por exemplo, no Tribunal de Impostos e Taxas, no TID de São Paulo, a gente tem julgamentos aplicando esse critério de forma diferenciada, né? Então, a prova que seria suficiente para comprovar a ocorrência da operação para o fisco é bastante extensa, é bastante robusta, né, para que o contribuinte possa tomar o crédito, né? Já tem decisões que isso acaba sendo, né, objeto de infração, e aí tem decisões que são mais rigorosas e outras menos rigorosas. Então, uma sugestão, né, até bem isso sendo aprovado e para uma regulamentação, eventualmente, é de que o que seria necessário para comprovar a ocorrência da operação e o pagamento de preço. Às vezes o crédito é cedido a terceiros, a gente sabe que tem fraude em muitas operações, claro, mas às vezes existe uma cessão de crédito a terceiro legítima e que nem sempre o fisco concorda com ela. Então, ela entende que não é um pagamento de preço. Então, acho que são pontos aí do projeto que poderiam ser aperfeiçoados, né? Ótimo, Maurício. Totalmente de acordo também. Porque, de fato, se deixar na mão do fisco, pode criar novas restrições aí a essa apropriação do contribuinte de boa-fé. Já temos aí, na prática, né, o que acontece com o ICMS, que pode ser replicado para o CBS. Né? Aqui, mais algumas reflexões, principalmente em relação à não cumulatividade. Então, primeira, de fato, o adquirente, mesmo a CBS sendo destacado em documento fiscal, nota fiscal, tem que ser validado esse valor que foi destacado, porque o projeto ele deixa claro que, se for destacado um excesso, a parte ela não pode se apropriar sobre esse excesso da CBS que for destacada. Então, vai haver uma necessidade de validação se os valores destacados estão corretos. E chegando aqui, talvez, no que mais saiu na mídia, por enquanto, de fato, isso aqui vai gerar um debate muito grande e já está havendo ameaças de segurar a tramitação desse projeto, principalmente por conta desse ponto. Eu vou comentar aqui rapidamente, até pelo nosso tempo, mas eu acho que no final da apresentação a gente pode sim voltar nesse ponto que é um dos pontos mais polêmicos de todo o projeto, que é a questão das pessoas hoje, os prestadores de serviço e aquelas empresas que atualmente estão sujeitas aí ao regime cumulativo do PIS e da COFINS, vai haver, né, ao ser aprovado esse projeto, um aumento expressivo da alíquota. Então, nós estamos saindo de 3,65% do PIS e COFINS atual e levando para 12%, que é a alíquota atual, que é proposta aí para o CBS, que seria a alíquota geral, que também está sendo estendida para quem antes estava lá no regime cumulativo. Tá? Por que isso? Primeiro, a princípio, o único regime geral seria o não cumulativo. Então, não vai haver esse mais, a princípio, salvo algumas exceções que vamos passar, não vai haver mais esse regime dual. Então, a ideia é trazer todo mundo para a alíquota geral e trazer todo mundo para a não cumulatividade. Mas isso a gente sabe que gera alguns problemas, principalmente porque na prestação de serviço, talvez o maior custo é a mão de obra que não gera o direito a crédito da CBS. Por outro lado, também deve ser considerado que, atualmente, talvez esses prestadores de serviço, essas empresas que estão no cumulativo, eles não podem tomar créditos sobre suas aquisições e também eles não geram crédito para a maioria dos seus adquirentes ou dos seus tomadores de serviço. Isso vai passar a acontecer. Então, nós tivemos até um debate interno aqui, previamente a esse evento, e é difícil cravar ainda que todos os prestadores de serviço serão penalizados. Então, a gente viu que há casos que sim serão penalizados e há casos que, ao possibilitar esse crédito sobre aquisições e ao gerar crédito também para os adquirentes e tomadores, esse efeito ele pode ser mitigado, inclusive, ele pode ser mais benéfico. Então, aqui, nesse ponto, acho que é importante falar que a gente não pode generalizar. Então, a gente vê ali, às vezes, entrevistas, o pessoal indo em jornais, na mídia, e falando que vai ter um aumento expressivo da carga. Isso pode acontecer, sim, em alguns casos, e se caso aprovado dessa forma,
isso pode ser fato para determinados setores, mas outros não. Então, fazendo ali, a gente fez algumas simulações, de fato, alguns setores poderiam ser até beneficiados pelo fato de que o tomador do serviço ele vai poder tomar aquele crédito, que hoje isso não acontece, né? E ele próprio, por mais que seja pouco, mas ele pode apropriar determinados créditos aí referentes à sua atividade, né? E pode falar. Se você me permitir rapidamente, eu queria até fazer um pequeno exemplo numérico aqui, para ver para tentar deixar mais claro esse racional que o Frederico está comentando. Eu vou pegar o exemplo de um escritório de contabilidade, de um escritório de arquitetura, de engenharia, contratado por uma empresa, por uma indústria, por exemplo, enfim. O preço que hoje do serviço desses escritórios que é R$100, vamos partir do pressuposto que esse escritório é optante pelo regime cumulativo. Então, preço R$100, ele vai pagar R$3,65 de PIS e COFINS, ele vai embutir isso no preço, ele vai cobrar da indústria R$103,65. A indústria, porque normalmente esse tipo de serviço não gera crédito de PIS e COFINS, a indústria vai pagar R$103,65 e, entre aspas, vai morrer com esse caixa. Esse caixa, ele é a despesa, R$103,65 é a despesa da empresa. No âmbito da CBS, como a CBS é calculada por fora e ela é destacada em documento fiscal, o que vai acontecer é que esse mesmo serviço que vai custar R$100, que é o preço do prestador, isso não vai mudar, esse mesmo serviço que vai custar R$100, ele vai estar lá na nota fiscal e R$100 mais o 12% de CBS, ele vai custar, de fato, 112. Então, olha só como teve majoração, né? Algumas pessoas já vão falar, teve majoração, antes era 103 e agora é 112. No entanto, como a CBS, a não cumulatividade é plena, para a indústria, por exemplo, esse 12 é recuperável. Então, custo de fato, custo de serviço vai ser 100, porque 12 é recuperável. Então, este é um exemplo que demonstra como a CBS, em alguns casos, pode ser benéfica para o prestador de serviço. Então, em que pese ter uma majoração de alíquota, é o fato, tem uma majoração de alíquota, como ela é calculada por fora e a não cumulatividade plena, possibilita que pro tomador do serviço, se ele for contribuinte da CBS, ele vai poder tomar esse crédito de forma que o custo do serviço vai ser reduzido. Então, é possível que o custo seja majorado? Sim, é possível, especialmente nas situações em que o serviço hoje já dá crédito de PIS e COFINS para o adquirente. Então, essas situações, possivelmente, a gente vai ter uma majoração, mas não é uma majoração grande, é uma majoração que é uma majoração, mas não é tão relevante assim. Tem que fazer cálculo, pessoal. A minha ideia aqui, o que eu quis trazer, é que a gente tem que pensar caso a caso, fazer esses cálculos e saber que nenhuma afirmação é absoluta para todos os casos, tá? Acho que é uma ótima reflexão do André e, de fato, discutimos bastante, e isso vai continuar sendo muito polêmico, mas eu acho que é legal fazer essa análise crítica, né? Antes, só embarcar, às vezes, muito comentário que a gente está vendo aí na imprensa, que, às vezes, não para fazer o cálculo efetivo. Aqui, mais um apontamento é o fim, então, dos créditos com base em depreciações e amortizações, como hoje acontece no PIS/COFINS. A partir do momento que entrar em vigor, as novas aquisições não vão mais gerar créditos com base em depreciações e amortizações. Acho que lá na frente, depois o George vai falar um pouquinho também sobre esse ponto. E seguindo aqui, pessoal, mais para o final mesmo, até pelo avançado do tempo, basicamente 3 rápidas considerações para alguns setores em relação à não cumulatividade. Então, produtor rural. Então, as pessoas jurídicas elas vão poder apropriar crédito presumido da CBS em relação a aquisições de produtos in natura. Então, há uma lista anexa ao projeto de lei em que isso será possível tomar esse crédito presumido. O crédito presumido seria de 15% sobre a alíquota geral de 12%. Então, seria 1,8% de crédito nessas aquisições. Aqui só uma dúvida, de fato, não ficou tão claro no projeto, se esse crédito presumido, eu só poderia me apropriar desse crédito presumido se eu adquirir esse produto in natura de pessoas jurídicas, já que pessoa física não é contribuinte da CBS, ou se só se aplicaria
em qualquer tipo de aquisição de alimentos, desde que ele conste ali no rol do projeto de lei. É uma dúvida da forma como está escrita. Nós acreditamos que se aplicaria de forma integral a todos aqueles alimentos que estão constando in natura, que estão constando na lista anexa ao projeto, mas fica aí uma dúvida que não está tão claro no projeto. Seguindo a questão do Simples. Então, a questão do Simples, as aquisições de empresas do Simples também vão gerar crédito de CBS. O Simples esse comitê gestor do Simples Nacional, ele vai fazer as alterações necessárias para que conste na nota fiscal o valor correspondente à CBS daquele serviço, para que o adquirente ele possa apropriar desse crédito também. E, por fim, o transportador autônomo, ele continua tendo direito a um crédito presumido, antigamente tinha da PiscoFins, agora da CBS, em relação à subcontratação de serviços de transporte de carga, quando ele é prestado por uma pessoa natural. Mas, nesse caso, vamos falar assim, houve, de fato, uma piora do crédito presumido. Antigamente, essa subcontratação gerava crédito de 75% da alíquota do PIS e da COFINS, e agora foi reduzido para 30% sobre a alíquota geral, então, ou seja, algo que vai corresponder a 3,6%. Tá? Pessoal, essas são as considerações que eu tinha para fazer hoje. Vamos seguir agora com a apresentação do Maurício. Fred e Maurício, vocês me dão uma licencinha? Eu queria só... Eu estou vendo muitas perguntas, pessoal, sobre a não cumulatividade, o que dá, o que não dá direito a crédito. Eu queria fazer um comentário de 1 minutinho, nem isso, porque quando a gente pensa num tributo calculado por fora, destacado em nota, em que o projeto de lei estabelece que o crédito vai ser com base no destacado, a resposta para todas essas perguntas, seja locação, seja, estou vendo ali algumas perguntas, seja locação, seja imobilizado, compra de máquina, equipamento, a resposta para essa pergunta é: se essas operações anteriores forem tributadas pela CBS e houver destaque da CBS no documento fiscal, em princípio, o que a gente vê, a nossa leitura hoje do projeto atual é que daria crédito. A gente tem alguns complicadores sobre como que vai ser feito esse destaque, por exemplo, a locação, locação não se emite nota fiscal. Então, a gente vê ali algumas tentativas do projeto, né, de tratar esses temas, vai ser mencionado daqui a pouco, mas, em princípio, se foi tributado na etapa anterior, houve destaque, é creditável a operação, a não ser que a minha saída, de quem está comprando, não seja tributado, que em princípio é a exceção. Tá? Então, eu só fiz esse comentário porque tinham muitas dúvidas e eu queria aproveitar a cumulatividade para fazer. Bom, obrigado, André. Boa tarde a todos agora e todas oficialmente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, minha parte aqui vai ser falar um pouco dos contribuintes, né, e responsáveis. Deixa eu fechar aqui se eu não consigo ver. Da CBS, né, e depois a parte de importação, né. Então, o que a gente tem de contribuintes, né? Então, pessoas jurídicas de direito privado, né, e equiparadas à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda. Então, as SCPs, empresas individuais, fundos de investimento imobiliário, né? Responsáveis, né? Então, aquele que vai ser chamado a recolher a CBS no lugar do contribuinte, né? Então, a pessoa jurídica que descumprir condição necessária à fruição de não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota da CBS, né, sem prejuízo de outras situações. Plataformas digitais, né? Aqui eu vou me deter um pouquinho mais. A gente até fez recentemente um evento sobre marketplaces, um pouco antes de sair esse projeto de lei. No caso das operações internas, seriam as plataformas que não, quando a pessoa jurídica vendedora, né, e quando vender por intermédio da plataforma, não registrar a operação mediante a emissão de documento fiscal eletrônico, né? Então, o vendedor anuncia, né, o produto na plataforma digital e ele não emite nota fiscal, né? Então, a plataforma digital será chamada aí para ser responsável. E tem mais algumas outras situações específicas, querosene, enfim, como a Ana falou, a gente não vai tocar todos os pontos pelo tempo. A plataforma digital, o que vai ser considerado uma plataforma digital, né? Então, qualquer pessoa jurídica que atue como intermediária entre fornecedores e adquirentes, tanto na venda de serviços como de bens, né, de forma não presencial, inclusive por meio eletrônico.
não vão ser consideradas plataformas digitais as pessoas jurídicas que façam apenas uma das seguintes atividades, né? O fornecimento de acesso à internet, processamento de pagamentos, publicidade, procura de fornecedores, desde que não cobrem pelo serviço com base nas vendas realizadas. Aqui a gente sabe que tem algumas plataformas de marketplace que também oferecem alguns desses serviços, né? Muitas vezes de forma a mesma pessoa jurídica ou com outra pessoa jurídica do grupo, mas aqui é uma questão de responsabilidade, né? A pessoa jurídica que exercer a atividade de intermediação dos bens, né, vendidos ou serviços, né, prestados, anunciados pela plataforma, poderão ser chamados a pagar o imposto, de novo, quando a nota fiscal não for emitida pelo vendedor ou prestador. Aí a gente tem algumas questões, né, quanto à solidariedade, né? A gente tem algumas hipóteses de solidariedade, né? A gente tem um interesse comum jurídico, né? O Código Tributário Nacional diz lá numa primeira hipótese, né, que o solidário, né, ou seja, aquele que pode ser chamado junto com o contribuinte a recolher, né, ele tem que ter um interesse comum. Aqui tem um interesse comum jurídico, a gente tem um interesse comum econômico. A STJ tem uma posição já de bastante tempo, né, que o interesse comum para fins de solidariedade é o interesse comum jurídico, ou seja, as duas pessoas que estão no mesmo polo da relação jurídica, né, os dois vendedores, dois prestadores de serviço, o condômino no IPTU, né, então não necessariamente é qualquer interesse econômico que estaria dentro. E a CBS, existe uma outra cláusula de solidariedade no CTN, que é o que a lei definir como tal. Mas aí, será que a CBS ela é apta para ter uma solidariedade com base nessa outra permissão do CTN, que parece ser aberta, mas não me parece tão aberta? A nota fiscal, ela ocorre após uma venda online. Então, primeiro você vai, o contribuinte, ele vai anunciar, o consumidor vai escolher algum produto e vai clicar lá no comprar e vai fazer o pagamento. A nota fiscal, ela é emitida depois, né, precedente da saída da mercadoria, mas no momento posterior, né? Então, já existe uma dificuldade, né, para o marketplace controlar essas emissões de nota fiscal. Além do que, muitas plataformas não arrecadam os valores, né? Então, o consumidor paga o valor pelo produto, né? Só que um terceiro faz o split do pagamento e a plataforma recebe o FII, recebe o líquido, né? E a gente está falando de um tributo que incide sobre a receita, né? Como o André e o Frederico bem colocaram, né? Qual que é a relação aí da plataforma com essa receita, já que o dinheiro não está nem transitando por ela, né? Nem transitando financeiramente por ela. Então a gente tem uma dificuldade de enquadrar aqui. E aí a gente tem as hipóteses de responsabilidade de terceiros, né? Solidária, subsidiária e pessoal, né? Aí a gente tem uma impossibilidade de cobrança do contribuinte original como uma premissa, né, para responsabilidade solidária ou subsidiária, né, e a necessidade de um ilícito praticado pelo responsável. No caso da responsabilidade solidária ou subsidiária, a gente tem uma lista de pessoas, né? Me parece que o marketplace, né, a plataforma, não se enquadra em nenhuma daqueles agentes. E também no caso da responsabilidade pessoal pelo ilícito, né, do artigo 135, também a plataforma, não é ela quem está deixando de emitir nota fiscal, é o vendedor, né? Então me parece que não é ela quem pratica o ilícito. Então, somado a isso, a gente tem a taxatividade dessas hipóteses do Código Tributário Nacional, pelo artigo 128, então aí tem uma aplicação que é bastante discutível, né, e pode dar aí muita discussão e eventualmente até uma judicialização disso aí, né? Bom, passando para a importação agora, né? A gente tem importação de bens e serviços, né? Qual que é o fato de valor da importação dos bens? Importação de bens do exterior, né? Quando é que vai ter a incidência do tributo, né? Então, nada muito diferente do que a gente tem hoje para o PIS/COFINS importação. Então, a data do registro da ADI, no caso de bens submetidos a despacho para consumo, o vencimento do prazo de permanência de bens no recinto alfandegado, né? Desde que o importador ele inicia o despacho aduaneiro, evidentemente, antes de que seja aplicada a pena de perdimento. Tem algo que é muito parecido, que também já tem hoje no regime do PIS/COFINS importação. E aí a gente tem outros aí mais específicos. Base de cálculo é o valor aduaneiro, né? Então aqui a CBS está alinhada, né, com a última legislação do PIS/COFINS importação, depois da posição do Supremo, né, que aplicando aí o texto constitucional, né, do artigo 149,
só pode ter incidência de contribuição sobre o valor aduaneiro, né? Então, e não pode ter incidência sobre os próprios tributos incidentes na importação, e uma alíquota geral de 12%, tá? Com exceção feita ao regime monofásico, então também uma alíquota geral que é próxima aí da alíquota que hoje é praticada na importação de bens, né? De mercadorias e produtos. Os contribuintes são o importador, né? Então quem promove a entrada de bens no território nacional, o destinatário de remessa internacional tributada de forma simplificada, a gente tem uma isenção, né, em algumas remessas internacionais para pessoas físicas, né, então aqui a remessa evidentemente tributada, adquirente de bem que está no interpostado, né, está no interposto aduaneiro, e aí os responsáveis solidários, né, a gente tem o adquirente de bem de procedência estrangeira na hipótese de importação por conta e ordem, hoje também é assim para o PiscoFins de importação, o encomendante na importação por encomenda, também já tem isso na legislação atual. Novamente, temos as plataformas digitais no exterior em relação às operações realizadas por seu intermédio. Tá? Depois vou fazer mais alguns comentários com relação a essas plataformas, quando for falar dos serviços. E aí a gente tem outros sujeitos. Aí temos a importação dos serviços, né? Fato gerador, importação de serviços do exterior. E aí tem uma diferença, né, com relação ao que a gente tem hoje no PiscoFins de importação, né? A legislação, textualmente, ela fala que esses serviços importados compreendem a cessão e o licenciamento de direitos, inclusive de intangíveis. Tá? Então, aqui é algo que o projeto, né, tem a intenção de ampliar com relação ao que temos hoje. Então, as discussões que nós temos de royalties, né, até a Receita Federal, alguns entendimentos, né, de que não incide PiscoFins na importação de royalties. Né, questão de software, quando é para uso próprio e quando ele é feito aí em larga escala, né, o software que é o padronizado, né, existe uma equiparação, digamos, a mercadoria, né? Então não tem aí não seria um serviço, né, tributável. E aí o SAS, que tem uma posição da Receita de que tributa, porque é um serviço, mas enfim, é um pouco mais próximo de um serviço também, mas também fica nessa discussão aí do intangível. E aí a própria lei também diz que independe da denominação dada ao serviço, né? Então não adianta chamar de um nome que não seja, não se aproxime de um serviço para que eventualmente seja evitada a tributação, porque essa tributação vai depender do nome, da denominação que se dá ao serviço. O momento da incidência, data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa da conta-prestação pelo serviço, é que a gente tem aquele mesmo problema que nós temos hoje no PiscoFins, importação de serviços, né? Quando é que vai pagar isso, né? Quando é que é o crédito contábil, não é, enfim, toda a mesma discussão que existe hoje no PiscoFins de importação. Talvez isso também pudesse ser melhorado, né, na tramitação desse projeto, na discussão desse projeto, né? Então, eu acho que isso poderia aí ter um ajuste, né, na tramitação do Congresso. E a base de cálculo vai ser o valor pago, ou creditado, enfim, o valor da conta-prestação e a alíquota geral de 12%. Os contribuintes são contratantes, tomadores ou adquirentes dos serviços importados do exterior. E os responsáveis, né? No caso de importação por pessoa física, né? Pessoa natural. Então, alguns sujeitos serão chamados a recolher o tributo, né? A CBS. Então, a gente tem os fornecedores residentes ou domiciliados no exterior, né? E as plataformas digitais domiciliadas no exterior, em relação às operações realizadas por seu intermédio. Tá? Então, de forma semelhante ao que a gente tem nos bens. Aqui, né, nos dois casos, né, tanto os fornecedores quanto as plataformas vão ter que ter um cadastro na Receita Federal, né, isso ainda será regulamentado. Então, estão aí, o projeto, né, quer trazer para o Brasil algo que existe em outros países, né, em que principalmente plataformas, né, vendem mercadorias, ou, na verdade, é mais com bens digitais, né, com serviços de bens digitais online. O IVA ele é devido ao país de destino, né, onde está o consumidor. O consumidor é pessoa física. Então, as plataformas, os fornecedores são chamados a ter um cadastro nesse país de destino e recolher o IVA, né, o tributo. Né, então,
a gente está querendo aplicar isso no Brasil. De certa forma, é uma tendência internacional, né? Isso tem ocorrido com alguns países, mas a gente tem algumas questões que podem ser enfrentadas, que devem ser enfrentadas, melhor dizendo, né? Será que o Brasil tem competência, né, para cobrar dessas pessoas não residentes, né, o tributo, né, ou exigir obrigações acessórias, né? Será que o sujeito que não fizer esse cadastro poderá vir a ser até mesmo proibido de comercializar para o Brasil? Né? A gente tem uma série de súmulas, né, e jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal que tributo não pode ser utilizado como coerção, né, para... Desculpa, o exercício da liberdade dos agentes privados não podem ser coagidos em função de não recolhimento de tributo, enfim, obrigações acessórias incluídas, né? Será que pode haver esse tipo de coerção? E o CTN, como eu disse, tem alguns limites para você chamar aí, né, responsáveis e contribuintes solidários. Será que essas normas também não deveriam ser respeitadas? No caso da plataforma, se o dinheiro não passar pela plataforma, mesma coisa, né? Ela pode ser chamada a pagar um tributo devido aí na importação, mesmo que o dinheiro não passe por ela. Então a gente pode ter algum problema aí, né? E por que apenas as plataformas não residentes, né? Será que o projeto tem um problema de não discriminação aqui também? Só as plataformas não residentes são chamadas a pagar. Enfim, aí a gente tem ainda uma regra, né, quando o contratante, tomador ou adquirente tem estabelecimento em mais de um país, né, então o projeto diz que será considerado o país onde houver a utilização do serviço, né, então aqui é um critério que está sendo adotado pelo projeto de utilização do serviço. Então a gente pode imaginar aqui uma situação em que um grupo multinacional tem aí uma contratação local de um serviço por alguma de suas subsidiárias ou filiais, por exemplo, que represente Latam, ou a empresa brasileira também usufrua desse serviço, né, sem que haja nenhum trânsito financeiro saindo do Brasil pelo pagamento desse serviço. Em princípio, parece que ao ser utilizado no Brasil, esse serviço poderia ser tributado. Um questionamento: como é que a gente chegaria na base de cálculo desse valor, né, no valor a pagar, né? Aí o projeto também diz que local de utilização ou consumo não será afetada pelo fornecimento direto do bem ou serviço a outra pessoa jurídica que não adquirente, tomador ou contratante, né? Então, esse é o exemplo que eu dei de uma pessoa jurídica do grupo contratar e outra usufruir no Brasil. E pela identidade ou localização de quem efetuar o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores relativos ao fornecimento de serviço, ou seja, está dizendo aqui que não interessa quem for remeter o valor, né? Interessa o país em que for utilizado o serviço. Isso aqui também pode dar uma série de discussões aí interessantes. E aí, por fim, só queria destacar que tem uma cláusula que prevê a não cumulatividade, né, no PIS e COFINS, ou a CBS, importação, né, seja serviços ou bens, né, ela dará direito a crédito, né, para o sujeito que apurar o novo tributo e efetivamente recolher isso na importação de bens e serviços, né. E aqui eu quero crer que são serviços também nesse conceito majorado, né, então pegando os intangíveis, pegando aí licenciamentos, enfim. Era isso, agora eu passo a palavra para o Geórgios. Muito obrigado. Microfone, Jorge. Opa, obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho alguns minutos finais para falar com os senhores e com as senhoras a respeito dos regimes de exceção. Eu vou compartilhar aqui. E disposições transitórias. Bem, disposições transitórias, eu já antecipo aqui que eu vou falar sobre a questão dos créditos acumulados de PIS e COFINS, aí no momento da transição entre as contribuições sociais e a CBS, que o nosso Q&A aqui bombou de perguntas nesse sentido. Eu acho que as empresas estão bastante preocupadas com essa questão. Mas antes disso, vamos falar dos regimes especiais, começando pelas desonerações. Bem, em relação a regimes especiais, é importante a gente pontuar que esse foi um tema que a sociedade civil estava cobrando bastante em relação à necessidade de simplificação do PIS e da COFINS. PIS e a COFINS era
é ainda esse cipoal, esse emaranhado de legislações, né? E aí com uma regra e várias exceções. Então a gente tinha exceção para tudo que era setor, né? Então isso era um grande problema no que tange à eficiência do tributo, complexidade, né? Questão de concorrência, uns setores com umas alíquotas maiores, outras menores. Então esse ponto foi bastante cobrado aí pela sociedade e a gente teve aí no projeto de lei 3887, que cria a CBS, uma redução considerável no número de regimes de exceção. A gente tinha aí mais de 100 regimes de exceções, pelo que o governo apresentou aí recentemente, quando falou sobre esse projeto de lei, e esses regimes de exceção foram reduzidos para em torno de 6 regimes de exceção. Já é uma redução considerável, mas ainda assim, alguns setores da sociedade criticaram bastante o projeto, porque não eliminaram completamente esses regimes excepcionais. Bom, mas antes de falar deles, vamos falar de desonerações, tá? A gente pode falar de desonerações da CBS em relação a 2 critérios. O critério pessoal, quais são as pessoas, né, quais são as entidades que são desoneradas da CBS, e depois o critério material, quais são as receitas que estão desoneradas dessa nova contribuição. No que tange ao critério pessoal, a gente tem basicamente o artigo 20 que fala que são imunes da CBS as entidades beneficentes de assistência social, que são aquelas entidades sem fins lucrativos, né, que são parceiras da administração pública para atender as famílias, os indivíduos e alguns grupos que são vulneráveis socialmente, que apresentam risco social ou risco pessoal. Importante frisar que no regime do PIS e da COFINS, essas entidades imunes, né, recolhiam o PIS-folha, né, sobre a folha de salários. Esse PIS-folha foi extinto juntamente com o PIS e a COFINS, tanto no mercado interno quanto na importação. Então, portanto, essas entidades de assistência social, elas simplesmente não recolhem a CBS, são imunes. O artigo 21 ele fala de entidades isentas. A gente tem os templos de qualquer culto, partidos políticos, né, incluídos as suas fundações, sindicatos, federações e confederações, e temos também condomínios edilícios, né, que não realizam atividade econômica e, portanto, são isentos da contribuição. No que tange as entidades imunes e isentas, algumas questões se colocam, né? A gente vê aí que alguns setores eles foram excluídos das desonerações. Então, a gente tem, por exemplo, instituições de ensino habilitadas de ensino superior habilitadas no ProUni, que antes eram isentas de RCS, PIS e COFINS. A gente teve uma alteração na legislação específica que deixa claro que essa isenção vai ser só para IRPJ e CSL. Então, a princípio, CBS, essas instituições teriam que pagar. Aí temos questões como do REID, né, que é aquele regime especial de infraestrutura, que também foi revogado ali no último artigo do projeto de lei que fala das revogações. Vamos ter que esperar para ver se ele vai ser reinstituído no que tange a CBS ou não. Temos também a questão do Reintegra, que é uma questão bastante sensível. Nos parece, pela leitura do PL, que o Reintegra não vai prosperar aí no âmbito da CBS. E temos uma questão também bastante importante, que é a questão das associações de classe, né? Então, assim, associações de classe, representativas de entidades de classe, associações sem fins lucrativos, antes a gente tinha, na legislação do PIS da COFINS, um texto amplo, né, que desonerava essas associações, como, por exemplo, as associações civis sem fins lucrativos. Isso abarcava bastantes tipos de associações sem fins lucrativos, né? Bom, esse texto amplo ele foi eliminado, a gente não sabe se o projeto de lei esqueceu de incluir essas associações ou se foi de propósito. Se for de propósito, seria a criação de uma grande dificuldade para o terceiro setor, o que a gente não imagina que é o caso, né? Então, a gente imagina que eles esqueceram, mesmo porque no PPT da live da Vanessa Canado de terça passada, juntamente com o Tostes, né, que é o secretário especial da Receita Federal, nesse PPT está claro que entidades de classe não vão pagar a CBS porque não realizam atividade econômica. Então, a gente espera que elas não recolham, né, mas essa falta de clareza, de fato, dá margem à discussão. Bom, seguindo à frente, o critério material são as receitas isentas. Eu enumero aqui todas, tá? Então, prestação de serviço de saúde para o SUS, por um prazo de 5 anos, venda de produtos da cesta básica, isso também especulou-se bastante se ia cair essa isenção ou não. O governo disse que vai aguardar
a regulamentação do Renda Brasil, que é o novo projeto social, para atacar a questão da isenção da cesta básica, serviço de transporte público coletivo municipal de passageiro, venda de imóvel residencial novo ou usado, tá? Venda de serviços e bens para Itaipu Binacional, fornecimento de energia pela Itaipu Binacional, atos praticados aí entre cooperativas e seus associados, os produtos agrícolas in natura, que o Fred já comentou lá atrás, com a criação de um crédito presumido de 1,8% do valor das aquisições, e vendas para a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, conforme já ocorre hoje com o PIS e com a COFINS. Tá? Então, essas são as exonerações. Vamos falar um pouquinho aqui dos regimes especiais. Bem, a gente tem aí o regime que cria um crédito presumido de 3,6% do valor da subcontratação de pessoa natural, né? No caso de transportador autônomo, o Fred também já comentou. Então, se uma empresa de frete subcontrata um transportador autônomo, pessoa física, ele vai ter esse crédito presumido, certo? Nada mais justo, né? Apesar da redução que o Fred bem comentou. Na contratação com órgão público, também vai ter um regime especial, que é basicamente o que já temos hoje, diferimento da receita ao momento do efetivo recebimento. Então, quem contrata com órgão público, que hoje paga PIS/COFINS somente quando recebe a receita do órgão público, na CBS vai ser a mesma coisa. Ele só vai pagar a CBS quando receber o montante do órgão público. E a incidência monofásica, eu vi que algumas pessoas perguntaram também. Incidência monofásica, no âmbito atual do PIS e da COFINS, a gente tem uma série de setores que caíram. Por exemplo, cosméticos, autopeças, farmacêuticos. Com a CBS, a gente passa a ter basicamente 2 setores no regime de incidência monofásica, que é aquele regime pelo qual produtores e importadores pagam a contribuição numa alíquota mais elevada, e no caso da CBS, essas alíquotas estão no anexo 2 do projeto de lei, e as etapas posteriores ficam desoneradas. Quais são esses dois setores? Basicamente, o setor de combustíveis, né, e o setor de cigarros e cigarrilhas. Todos os outros, portanto, que hoje são monofásicos, são excluídos desse regime e vão recolher a CBS normalmente, caso esse projeto seja aprovado. Bom, o último regime especial importante é das financeiras. Quando a gente fala em instituição financeira no sentido bem amplo, desde banco, cooperativa de crédito, corretora de câmbio e títulos e valores imobiliários, DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, arrendamento mercantil, seguros, resseguros, capitalização, previdência, até as factorings, todas elas vão ter esse regime especial da CBS, caso ela venha a ser aprovada, em que basicamente vai se pagar uma alíquota de 5,8%, tá? Menor, portanto, que a alíquota padrão de 12%, vedada toda e qualquer apropriação de crédito. Tá? Então, as financeiras propriamente estão proibidas de tomar crédito da CBS e os pagamentos feitos às instituições financeiras também não irão gerar crédito para o tomador aí do serviço financeiro. Tá? E claro que vão continuar valendo as mesmas exclusões da base de cálculo que hoje valem no PIS e da COFINS, como, por exemplo, reversão de provisão, recuperação de crédito baixado como perda e aquelas exclusões setoriais, né, os subsetoriais. No caso, por exemplo, de bancos, a gente tem ali as despesas de captação, no caso das seguradoras, né, as indenizações efetivamente pagas, no caso de sinistros. Então, isso tudo continua. Tá? Esse ponto das financeiras foi objeto de bastante crítica, né, porque foi um setor que tem uma alíquota reduzida, né, e os outros setores todos ficaram a 12%. Então, esse é um ponto que dá bastante discussão. E para finalizar, né, eu queria acabar às 8h15 para a gente ter 15 minutos aí para as perguntas e respostas, falar sobre as disposições transitórias. Tá? Bem, primeiro falar dos bens recebidos em devolução. Tá? Então, aqueles bens que são devolvidos após a entrada em vigor da CBS, mas que são relacionados a vendas ocorridas na época do PIS e da COFINS, eles dão direito ao crédito da CBS, ok? Então, venda ocorrida no âmbito do PIS e da COFINS. A devolução ocorre quando a CBS já está em vigor. Pode-se sim tomar crédito da CBS em relação a essas devoluções, mas pelo valor do PIS e da COFINS que tenham incidido sobre a receita das vendas
devolvidas. Tá? Então, as devoluções estão garantidas, elas vão gerar crédito. E aí o ponto nevrálgico aqui, que é a questão dos créditos, da existência de créditos acumulados de PIS e da COFINS no momento da transição. Ou seja, no dia em que vira a chave e que o PIS e COFINS ele deixa de existir e a CBS passa a existir formalmente no nosso ordenamento jurídico. Né? Bem, o que acontece? Os créditos de PIS e COFINS regularmente apropriados e não utilizados até o dia anterior à entrada em vigor da CBS, para acalmar todo mundo aí. Eles permanecem válidos e utilizáveis, tá? E se mantém a fluência do prazo de 5 anos para a sua prescrição, tá? Então, eles não vão ser descartados, eles permanecem válidos e podem ser utilizados. Como? Eles devem primeiro permanecerem registrados na escrituração fiscal de forma segregada em relação à CBS. Eu vi que tinha uma pergunta ali se a EFD contribuições vai acabar e vai se criar uma nova obrigação acessória para declarar a CBS. Bom, a Receita deve regulamentar isso, mas eu imagino que o crédito de PIS e COFINS na virada de chave vai continuar na EFD contribuições, ele vai ter que ser mantido, registrado de forma segregada à CBS, tá? E se porventura for surgir uma nova obrigação acessória da CBS, os créditos da CBS vão ser registrados de forma segregada e os dois, a princípio, não se comunicam, tá? Mas eles ficam registrados e podem ser utilizados. Bem, o que eu faço, portanto, com esses créditos acumulados de PIS e de COFINS no momento da transição? Eles não podem ser utilizados para desconto da CBS. Talvez esse wording específico do projeto de lei tenha assustado muitos empresários, muitos representantes de empresa. Quando o projeto diz que eles não podem ser utilizados, é que eles não podem ser abatidos diretamente. Tá? Então, na apuração da CBS, eu não posso ali ter uma linha que deduz, que desconta diretamente os créditos de PIS e COFINS, mesmo porque se tratam de tributos, de contribuições diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso compensar esses créditos acumulados de PIS e da COFINS com a CBS, nos termos da legislação aplicável. A gente imagina que seja via PERDECOMP, tá? Que é o que funciona hoje para compensar tributos de naturezas diferentes. Tá? Mas então, para acalmar os senhores, ele não pode ser descontado diretamente da apuração da CBS, esse crédito acumulado de PIS, mas pode ser compensado, que na prática dá no mesmo. Utilizando uma declaração de compensação, eu pego o crédito acumulado de PIS e de COFINS e eu compenso com o débito atual da CBS. Tá? Em relação a outros tributos e contribuições, eu vou poder utilizar o crédito acumulado de PIS e de COFINS para compensar outros tributos federais? Vou poder, mas desde que respeitada a legislação antiga, que é a legislação atual, que é a 11.116 de 2005, que diz que os créditos de PIS e de COFINS eu só posso utilizar com outros tributos quando eles são originados de vendas efetuadas com isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência. Então, eu respeito essa regra. Tá? Se hoje eu só posso pagar IRPJ com crédito de PIS de venda isenta, depois da CBS eu só vou poder pagar IRPJ ou CSL com o crédito de PIS e da COFINS originado de venda isenta. Então, quanto a isso, não muda. O mais importante é que quem, na data de transição, tiver crédito acumulado de PIS e COFINS, vai poder compensá-lo com a CBS. Apesar de não poder deduzi-lo diretamente, na apuração da CBS, porque são tributos diferentes, pode compensar, imaginamos nós, que via PERDECOMP, mas isso vai ser regulamentado pela Receita Federal. Para finalizar, depreciação, também foi objeto de perguntas do nosso Q&A. Tá? Então, os créditos de PIS e de COFINS que vinham sendo apropriados com base em depreciação e amortização, a gente conhece bem, eles podem permanecer sendo apropriados conforme a legislação anterior. Exatamente como ele vem sendo apropriado hoje no PIS e na COFINS. Ou por cota de depreciação, ou naquele parágrafo 14º do artigo 3º da 1833, que é opcionalmente em 4 anos e 1,48avos, ou em 12 meses para situações específicas, ou no caso de concessão de serviço público, via amortização de intangível ou recebimento do ativo financeiro, no caso de edificação em 24 meses. Então, a forma como ele vinha sendo apropriado, esse crédito de depreciação e amortização no PIS e na COFINS, ele vai poder ser apropriado na CBS, porém considerando-se as alíquotas vigentes do PIS e da COFINS. Se era 9,25,
vai ser a 9,25 e não a 12, no caso da regra geral da CBS. Tá? Para fechar, os setores que tinham isenções de PIS/COFINS específicas, que foram concedidas por prazo certo e de forma condicional, continuam essas isenções a valer, de acordo, inclusive, com o que diz o artigo 178 do CTN. Tá? Então, essa era a minha parte. Desculpa eu correr um pouquinho, mas eu queria abordar todos os aspectos. Tá? Eu vou passar agora para... Aqui estão os nossos contatos. Tá? André, Frederico, Georges, Maurício e a Ana, com os nossos e-mails. Fiquem à vontade para anotar e fazer posteriormente perguntas específicas, caso a gente não consiga respondê-las todas nesse tempo aqui regulamentado de 15 minutos. E eu passo a palavra para a Ana Paula, nossa moderadora, para tocar as perguntas e respostas finais. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Quero agradecer o André, o Frederico, o Maurício e o Jorge pela exposição. Nós temos várias perguntas. Então, assim, eu vou começar aqui. Vou tomar a liberdade de responder a primeira aqui. Vou ler. A pessoa que perguntou é o Douglas. Não vou mencionar o sobrenome por questão de privacidade, tá? Ele primeiro agradece o evento pela oportunidade e que o tema é interessante. Obrigada a você, Douglas, por estar participando. E aí ele coloca: minha dúvida é em relação ao tema de exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. Há alguma alteração ou impacto em relação a essas jurisprudências para os processos em andamento relativos a esse tema? E aí depois ele coloca: e também, para a prática atual para as empresas que já têm esse processo com trânsito em julgado, se há algum impacto. Então, Douglas, a legislação foi, se for aprovado o projeto que a gente apresentou e que o governo colocou agora, né, que é o 3887, ele expressamente prevê que vai ser excluído da base de cálculo da CBS o ICMS e o ICMS destacado, né? Então, assim, isso só vem reforçar que a decisão que já foi proferida pelo STF, ela fala que quem ser excluído é o ICMS destacado, ainda que tenha um embargo de declaração pendente de julgamento. Foi isso que foi dito no voto da ministra Carmen Lúcia, está muito claro, e isso só vem demonstrar que o próprio governo já reconheceu que essas discussões elas têm que ser finalizadas, né? A gente não pode, nós já estamos há mais de 20 anos discutindo essa mesma matéria, então o governo tem que saber que tinha que ter colocado isso no orçamento, tem que abrir mão, já perdeu, e isso daqui só vem a reforçar. Então, te respondendo mais pontualmente, a gente acredita que com esse projeto isso vai demonstrar que a Procuradoria vai parar de recorrer ou que eles vão parar de usar subterfúgios porque eles não estão conseguindo mais emplacar esses recursos, né? Há vários processos que transitaram em julgado agora no primeiro semestre no STJ, o que demonstra que isso daí tende a acabar, tá bom? Então, acho que com relação a essa questão só vem a reforçar que o STF já disse, tá sedimentado. Um outro questionamento, só para complementar, que está ligado também a essa discussão, e aí eu já vou passar depois as perguntas e as palavras para os meninos, com relação ao crédito que é oriundo dessas ações judiciais, né? Então, isso preocupa muita gente, porque o montante, o volume de crédito dessa discussão da exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS é muito grande. Então, aqui tem uma pergunta do Neuri. Ele coloca: aparentemente os créditos de PIS e COFINS acumulados até a data de entrada em vigor da CBS não poderão ser compensados na apuração da própria CBS. Se realmente assim o for, haveria uma redução considerável da possibilidade de compensação dos créditos anteriores de PIS e COFINS, em particular aqueles oriundos do tema do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Pelo que a gente viu da legislação, o crédito que a empresa tinha acumulado, né, ele vai poder ser compensado tanto com a CBS como com outros tributos. Por quê? Porque ele é um pagamento a maior, então vai ser mantido esse direito que é do contribuinte. É um pagamento a maior que eu posso compensar com a própria CBS e como continuar compensando com os outros tributos que tem. Então, a gente entende que esses valores decorrentes de ação com trânsito em julgado, que tenham tido habilitação, que a empresa ainda não vai conseguir compensar porque eles são muito altos, eles não vão ter nenhum problema para continuar a ser compensado. A gente depois vai ter que ver como vai ser operacionalizado isso, mas provavelmente quando a Receita
regulamentar, disciplinar, eles vão colocar ali algum campo onde seja permitido constar o número da habilitação do crédito e da compensação desses valores, tá? Viu, Ana? Só fazer um adendo a essa resposta. Pode ser que a ação judicial tenha gerado saldo credor de PIS e COFINS, saldo escritural, credor de PIS e COFINS, né? Aí, nesses casos, a gente vai seguir a regra geral que o Jorge comentou, né? Que esse saldo credor vai ser compensável com a CBS, tá? Então, essa vai seguir a regra geral do projeto de lei. Então, pode ser, sim, que a ação judicial gere pagamento maior e aí é compensável com qualquer tributo, mas se gerar saldo credor, é possível também, segue a regra geral do projeto que o Jorge comentou. Obrigada, André. Tem uma outra pergunta aqui. Essa é da Paola. Olhando o artigo 11 do PL, não creio que um serviço contábil dê direito a crédito para a indústria, uma vez que essa despesa não está relacionada à receita da indústria. André, quer comentar, já que você estava aí já de prontidão? Paola, diferente da regra do PIS e COFINS que nós temos hoje, né, em que é possível se creditar de PIS e COFINS só aquelas aquisições que estão de uma forma ou outra ligada à minha produção ou à minha atividade, a depender de como foi a jurisprudência, foi andando, a gente viu que a PIS e COFINS, a jurisprudência foi caminhando para se amplificar o conceito de insumos, a CBS não traz essa limitação. Então, é mais fácil pensar a CBS como se fosse um IPI amplo, né? Um IPI em que todo destaque gera crédito. E aí, se a operação anterior, como um escritório de contabilidade, foi tributado pela CBS, toda a CBS recolhida pelo escritório de contabilidade é acreditável por mim, porque quem pagou fui eu. Como essa CBS estava destacado por fora na nota fiscal, quando eu faço, vou voltar àquele exemplo dos R$100, né? Quando eu faço pagamento do serviço de R$100 e mais R$12 a título de CBS, eu vou pagar 112 para o escritório de contabilidade, esse R$12 é recuperável, tá? Diferentemente da legislação do PIS e COFINS, a gente não tem essa limitação. Então, é por isso que, até a exposição de motivos, isso o próprio secretário lá da Fazenda, da Receita Federal, quando fez aquela explicação, logo em seguida do projeto ser lançado, isso está muito, muito expresso no sentido da não cumulatividade ampla e do crédito ser com base no destacado. Então, eu sei que é difícil, né, a gente acreditar, às vezes, nisso, e a gente virar essa chave do PIS e COFINS, porque a gente está acostumado a atrelar isso, a atividade, mas se o projeto ficar como está, né, em princípio, as coisas não vão ser aos insumos, a gente tem que esquecer esse conceito de insumo necessariamente e vai dar crédito todo a CBS destacado nas minhas compras. Então, tudo que eu comprei tem CBS, eu aproprio o crédito. Obrigada, André. Tem um outro questionamento aqui, que é da Janaína. Ela coloca: o varejo, em geral, toma crédito de ICMS destacado na entrada de mercadoria. Agora, com essa não cumulatividade dita plena, o crédito continuará a ser tomado? Qual a impressão de vocês? Maurício, acho que essa do varejo aqui vai para você, né? Opa. Desculpa. Alô? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa, deu um problema aqui. De fato, né, o varejo, né, assim, aqui está dizendo na pergunta que o varejo toma crédito do ST destacado na entrada da mercadoria. Na verdade, tem decisões judiciais, né, que permitem, a primeira turma do STJ, né, uma das turmas do STJ, inclusive tem uma decisão na semana passada e isso não está definido assim. Então, em princípio, a Receita Federal não permite. A lei fala em valor de aquisição, então pelo valor de aquisição realmente você pode interpretar que o ST está dentro do desencaixe financeiro que é feito pela aquisição do produto, da mercadoria, né? Mas a Receita não permite, então isso aí tem um contencioso com relação a isso, né? Aí a CBS ela pega aquilo que for destacado na nota, né? Então assim, não é o valor
não é como o crédito financeiro do PIS e COFINS, que você aplica um percentual sobre o valor da aquisição. É sobre o destacado. Então, ele se aproxima, como o André bem colocou, um pouquinho perto do IPI, do ICMS, aquele imposto contra imposto, né? Eu vou pegar o imposto que está o tributo, no caso, né, que está na nota. Então, assim, como o ST não vai ter a incidência da CBS sobre o ST, em princípio, você não poderia tomar o crédito, né? Ok. Aqui a gente tem uma outra pergunta que ela é um pouquinho mais operacional, né? Então, ela está colocando aqui, em se tratando da obrigação acessória, mais especificamente a EFD contribuições, ela será extinta? Ela será reformulada? Jorge, acho que aqui vai bem ali nas disposições que você passou. Você responde essa para a gente, fazendo um favor? Claro, vamos lá. Bem, como eu disse, sendo aprovada a CBS, a gente imagina que a EFD vai ser reformulada, né? Porque os termos dela, os campos dela foram todos construídos para fins de PIS, COFINS e da CPRB, né? Então, ou ela vai ser reformulada ou ela vai ser extinta e vai ser criada uma nova contribuição também no âmbito SPED, se comunicando aí com as demais obrigações. O que eu imagino é que quem tem crédito acumulado de PIS e da COFINS vai ter que manter a EFD no formato atual por um tempo até, né, consumir todo esse crédito, como eu disse, com a própria CBS via Perdecomp ou com outros tributos federais. Tá? Então, a gente imagina que a EFD ela vai ser, no mínimo, reformulada e, no máximo, ela vai ser extinta para ser criada uma nova obrigação acessória. Obrigada, Jorge. Aqui a gente tem um questionamento do Emílio. Ele perguntou, há algum indício de que será possível deduzir da receita bruta faturamento, os valores da folha de pagamentos, benefícios e encargos sociais? Aí ele coloca, somos uma empresa de prestação de serviços de RH e a grande parte da nossa receita bruta é composta pelo repasse da folha, encargos e benefícios. Nossa receita efetiva deveria ser apenas a taxa de administração. Hoje, no atual PIS, COFINS é uma distorção. Então, a dúvida é, há algum indício de que será possível deduzir da receita bruta, do faturamento, né, os valores da folha de pagamentos, benefícios e encargos sociais? Frederico, você responde essa para a gente, fazendo um favor? Claro. Emílio, até uma pergunta pertinente. De fato, parte aí dos prestadores de serviços estão contra o projeto, inclusive deputados que representam o setor, apontando que essa mão de obra seria o maior custo dos prestadores. E a gente sabe que a mão de obra não gera direito a crédito e por isso que talvez ali a majoração saindo de 3,65% caindo para 12%, isso poderia impactar diretamente as empresas do setor e porque isso, de fato, isso não pode ser, dos termos do que o projeto foi apresentado, esse custo com folha, ele não pode ser deduzido, então, da receita na forma como está no projeto. Até hoje, saiu uma notícia no Valor Econômico, a gente até estava discutindo um pouquinho, que algumas empresas estavam cogitando, talvez até terceirizar a parte da sua folha, para que, se ela terceirizar a parte da folha, vai vir uma nota fiscal ali de contratação, né, de outra empresa, e essa nota vem com a CBS, e ela poderia apropriar aquele crédito. Então, algumas empresas já começaram aí a cogitar, inclusive com base em algumas decisões trabalhistas aí que permitem, ainda que parcialmente, terceirizar sua folha. Então, começaram a cogitar, inclusive, fazer algum movimento nesse sentido, caso, claro, a CBS seja aprovada, para terceirizar parte da sua folha e, ao mesmo tempo, conseguir, então, custear, sem esses encargos todos hoje que existem na folha, e inclusive vindo com um crédito destacado ali na nota fiscal. Tá? Então, a gente vê que já há um movimento analisando as consequências, caso seja aprovado, o que as empresas eventualmente poderiam fazer. Então, é uma matéria de hoje do Valor Econômico, acho que é uma discussão aí que até um pouquinho enquadra nessa pergunta. Aí a gente tem um outro questionamento aqui da Célia, também ligado à questão de crédito, né? Que acho que esse é um ponto que está gerando bastante dúvida, né? O André já comentou um pouquinho sobre isso na apresentação dele, então eu vou pedir para ele responder, mas vou colocar aqui qual foi o questionamento da Célia. O que vocês entendem sobre créditos relativos aos gastos não suportados por documento fiscal? E aí ela dá o exemplo que o André deu também lá na apresentação, que seria o caso do aluguel de imóvel, né?
que ele não carece de emissão de nota fiscal. Então, como que a gente vai comprovar esse valor para poder ter direito ao crédito, né? Célia, primeiro eu gostaria só de lembrar que pode ser que a gente tenha dúvidas, pode ser, não, há um certo ponto de dúvida sobre a necessidade ou não de pagar a CBS em casos de receitas de locação, mas eu vou partir do pressuposto que vai ser pago a CBS. Nessa hipótese, em que pese não ter documento fiscal emitido, pelo menos na atual legislação, a gente tem uma disposição do projeto de lei que estabelece que a Receita Federal pode estabelecer ali mecanismos, seja uma nova obrigação acessória ou implementação de uma obrigação acessória de algum registro novo dentro do que nós já temos, ou até mesmo estabelecer uma nota fiscal específica para locação, ou algum outro mecanismo em que a gente tenha, de fato, a identificação desse destaque da CBS se esse destaque acontecer. Então, a gente tem uma previsão semelhante, por exemplo, para as empresas do Simples, né, que hoje não destacam e vão passar a destacar. Então, não sabemos ainda como isso vai acontecer, mas há uma previsão no projeto dizendo que a Receita Federal pode regulamentar isso, e da forma como ela vai regulamentar, a gente vai ter que esperar. E nisso, só um ponto, pode incluir também as multas e os encargos, né? As multas e os encargos contratuais que o Frederico falou na parte dele, você não emite nota de multa e encargo, né? Isso também pode entrar nessa regulamentação aí que o André bem colocou. Sobre esse ponto, desculpa, Ana, da multa e encargo, é super interessante que o Maurício comentou, porque além da dificuldade, né, que a gente visualiza hoje, né, vai emitir uma nota fiscal de multa e encargo, então é um troço meio estranho, pelo menos com base na nossa cabeça de hoje, com base no que nós estamos acostumados. Mais do que isso, né, em multa e encargo sendo tributado, como é que a contraparte vai saber disso para tomar o crédito, né? Então é mais uma situação que muito provavelmente a Receita Federal vai ter que regulamentar para que a outra parte consiga visualizar esse destaque, essa tributação e que possa tomar crédito. Afinal de contas, nós temos, pelo menos no discurso, uma não cumulatividade plena, né? E aí, meninos, eu acho que vou aproveitar aqui a pergunta da Ana Paula, da minha xará. Ela coloca que se há necessidade de validação pelo adquirente da CBS destacada. Vai estar constando no documento, né, isso daí. Até nesse ponto, acho que na minha apresentação, de fato, o que o adquirente, o tomador do serviço, né, ao receber a nota, ele vai ter que só verificar se de fato a CBS foi destacada de uma forma correta, está calculado de uma forma correta, normalmente usando ali a alíquota geral sobre 12%, porque o próprio projeto ele prevê que qualquer destaque a maior, esse excesso ele não é creditável. Então, essa questão da validação da nota é importante, mas para evitar eventuais excessos ou erros, né, nas emissões das notas fiscais que possam gerar para o adquirente algum problema quando no momento do registro desse crédito poderia vir alguma glosa da Receita Federal. Então, seria mais por conservadorismo, sempre verificar ali, ao apropriar esse crédito, se de fato ele foi destacado de uma forma correta, se a nota fiscal é inidônea, se a empresa que você está negociando de fato tem as inscrições ativas, CNPJ ativo, porque senão poderia ter algum problema com nota fiscal inidônea, ou emitida por uma empresa sem inscrição estadual, etc. Hoje é mais difícil, é tudo eletrônico, mas eventualmente pode acontecer. Então, acho que seria isso. Obrigada, Fred. Outra questão. Eu não sei se ela está se referindo a isso, né? Quando eu li essa pergunta, eu achei que disse. Mas também a validação pelo adquirente, o que o Fred bem comentou, da nota fiscal inidônea, né? A gente sabe que, por exemplo, para fins de fiscalização de CMS, o contribuinte precisa periodicamente pegar o Sintegra, pegar o extrato do CNPJ, juntar todas as provas, ele tem que se preparar, ele tem que fazer todo um compliance interno para, se vier ao fiscal, ele comprovar que ele está de boa fé, né? Então, aqui também tem que tomar um cuidado, né? Até porque o projeto está, como eu disse, tem os termos mais amplos, né? O comprovar que a operação ocorreu e o pagamento. Então, talvez, ou bem o Congresso e a Receita na regulamentação tratam disso mais pormenorizadamente, ou o contribuinte vai ter que fazer o que ele já faz lá para o ICMS, né? Também. Então,
vai ter que pegar e colher provas da boa-fé dele, né? Juntar provas. Obrigada, Maurício. Aí tem um questionamento aqui, que é se o IPI integra a base de cálculo da CBS, né? André, você quer responder essa para gente? Sim. Em princípio, não, porque o IPI é calculado por fora, né? Então, o IPI não estando no preço, não estando no preço do produto, no preço do serviço, né? No serviço não, porque no IPI, mas enfim, no preço do produto, não estaria, não pode compor a base da CBS. Então, em que pese o projeto de lei trazer expressamente a possibilidade de tirar o ICMS, o ISS, né, e não mencionar o IPI, ele não menciona o IPI justamente porque o IPI não está no preço, o IPI não está lá dentro, né? Então, o ICMS está lá dentro, o ISS está lá dentro, e por isso que ele precisa de uma disposição para tirar. O IPI, como não está lá dentro, não faz sentido mesmo, pela lógica da matemática da receita bruta, enfim, desses conceitos, tá? Pessoal, nós já passamos o nosso tempo aqui, estamos nos encaminhando para o final. Aí tem um questionamento aqui da Larissa, e esse questionamento a gente não tem resposta agora, mas a gente acredita que isso deva ocorrer. Ela pergunta se até o meio do próximo ano a CBS já estará em vigor, né? É difícil a gente precisar isso, né? Mas pelo menos pelo ânimo do governo e pela vontade de ter essa simplificação, a gente acredita que sim, que isso possa acontecer, mas depende muito da questão política, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração em cima disso. A gente tem que ver, assim, existe uma vontade política grande, né, do governo, né? Aí isso precisa passar pelo Congresso. E aí a gente sabe que, como é que, né, as coisas não são tão automáticas, não é? De qualquer forma, a gente já vinha, eu acho que reforma tributária, qualquer que seja ela, é uma pauta que vai ter que sair alguma coisa, né? Porque a sociedade está cobrando muito, né? Há muito tempo, e essa cobrança se acentuou a partir do ano passado, meados do ano passado, quando foram propostas aí as PECs 45 ou 110, enfim, eu acho que o Congresso está devendo uma resposta para a sociedade com relação à reforma tributária. Então, seja da CBS, seja dos outros projetos, ou ainda dos projetos que o governo ainda disse que vai apresentar, né, eu acho que alguma coisa deve ser aprovado sim, né? Agora, a gente precisa ver em que termos, né? As PECs receberam, acho que centenas de emendas, né? Então, isso acaba, né, poluindo. Isso, a 45 recebeu 290 emendas até agora. Eu pesquisei isso essa semana. Então, aí isso atrapalha um pouco. Mas eu acho que alguma coisa deve sair. Se vai ser desse jeito que a gente está apresentando aqui, ou sequer se vai ser uma CBS, a primeira a ser aprovada, aí fica mais difícil de responder. Mas alguma coisa deve sair. Pessoal, então eu queria agradecer a participação de todos. Nós tivemos mais de 370 participantes aqui. O evento, a transmissão do evento, ela foi gravada. Se vocês seguirem as nossas redes sociais, vocês vão ver que vai ser disponibilizado no LinkedIn. O tema da reforma tributária é um tema muito denso, tem muitas variáveis e a gente não tem muitas certezas, mas o governo diz que vai liberar outras etapas do projeto da reforma tributária, que é do IPI, que é do Imposto de Renda e talvez da CPMF. Nós vamos estar aqui com vocês assim que eles liberarem essas novas etapas, vamos estar conversando com vocês. E se tiverem dúvida, o Jorge apresentou ali os nossos endereços eletrônicos. Por favor, nos encaminhem as perguntas, que a gente puder auxiliá-los, vamos estar aqui à sua disposição. Obrigada, boa noite, tchau para todos, fiquem bem.